dia a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, a palavra viva de hoje, persistência, fé e esperança. Irmão, Jesus, quando esteve conosco, a Bíblia narra fielmente que havia uma mulher que ela sofria há 12 anos uma hemorragia. Ela já tinha gastado tudo e não tinha cura, não tinha ficado curada. Essa mulher não podia ir numa igreja, não podia ir numa reunião. Naquela época era muito proibido. Aquela mulher era excomungada das sinagogas, dos adjuntos de pessoas. Eles não tinham esperança. Ela está praticamente perdendo a esperança. A Bíblia não narra se ela era casada, mas se caso sendo casada, há 12 anos, ela nem chegava perto do marido, o marido não chegava perto dela, porque era considerado impura para a época. Olha a situação de uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa se encontra. É dolorido, é doloroso. A pessoa viver nessas condições. Essas condições é dolorido, é doloroso. Aí um dia, Jesus andando pela região, curando pessoas, incentivando a pessoa, pregando a salvação do reino de Deus. Ela ouviu falar dele, ela ouviu falar dos feitos de Jesus Cristo. Então ela pensou consigo mesmo. Aí é onde mora, pessoal. Aqui é onde mora a fé. Olha o tamanho da fé desta mulher. Ela ouvindo falar de Jesus, ela pensou consigo mesma. Se ele está curando e ele cura, eu ouvi falar que cura, e é verdade. Se eu pelo menos tocar na urna da roupa, eu acredito que eu vou ser curado. Eu só preciso tocar. Porque, irmão, para se aproximar de Cristo, na situação que ela se encontrava, não era muito fácil. Porque ela tinha esse problema. E se alguém descobrisse, ela poderia ser apedrejada ali mesmo. O risco que ela correu foi muito grande. Muito grande. Ela sabia, é por isso que ela disse, se eu pelo menos tocar na urna da sua roupa, ela ficaria curada. Meus irmãos, o que aconteceu? Ela pôs em prática os seus planos com cautela para evitar o confronto. Porque se alguém descobre ali que aquela mulher tinha aquele problema, ela ia ser apedrejada. Ela estava impura. Muita gente ia tocar nela quando descobrisse esse acontecido. Ela ia ser julgada, ela ia ser condenada à morte. Porque para aquela época era muito esquisito, era muito proibido esses casos em relações públicas. Quando a mulher se encontrava naquela situação, ela não podia ir para a igreja, só quando tivesse purificado dos seus dias. Como ela estava tão angustiada e agoniada. E aí, meus irmãos, Deus já tinha tocado no seu coração, despertado que Jesus Cristo é a cura. Ela pôs em prática o seu plano.
Se eu pelo menos tocar, olha o tamanho da fé que tinha essa pessoa. Que uma pessoa descrente, ela vai entender, será que vai dar certo? Quer dizer, duvidaria da fé antes de começar. Então, nós não devemos duvidar. Jesus Cristo disse claramente para a gente orar sem duvidar, pedir sem duvidar. Porque quando você pede, mas duvidando que talvez não aconteça, como vai acontecer? Porque você já desistiu antes de pedir, antes de fazer o apelo. Então aquela mulherzinha lá, no meio da multidão, ela entrou sorrateiramente. E numa certa ocasião, porque Jesus estava indo para uma outra ocorrência que eu não vou falar aqui no momento. Mas Jesus estava indo para uma outra ocorrência que também era um outro homem de uma grande fé igual ao dela. Ela veio caladinha ali e conseguiu, no meio da multidão, com todo aperto, tocar. Ela tocou nas vestes de Jesus. Ao tocar nas vestes de Jesus Cristo, ela se sentiu aliviada, sentiu que alguma coisa sumiu. Ao fazer isso, Jesus Cristo sentiu que de si saiu virtudes, parou. Olhou em roda de si e perguntou: alguém me tocou? Alguém me tocou. Mas os discípulos perguntaram: mestre, são muitos que te apertam, como dizes se alguém te tocou? Ele disse: tocou porque de mim saiu virtudes. De mim saiu virtudes. Jesus falando isso, com toda certeza ele estava olhando para ela. Ela não tinha como para onde se esconder, porque Jesus estava olhando para ela e perguntando: se eu te toquei, mestre? Foi eu. Jesus se aproximou-se dela e disse: filha, tua fé te salvou. Tua fé é maravilhosa. Tua fé é grande. Irmãos, tudo na nossa vida depende do crer, do agir. Então, por que desistirmos antes de agir? Nunca desistimos, nunca desistiremos, pois a fé move montanhas e Jesus Cristo está todos os dias na nossa porta, esperando que nós bata, esperando que nós abra, aliás, a porta. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Pessoal, estou meio ruim da garganta. Eis que estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Jesus, a nossa porta, a porta do nosso coração, para que Jesus entre na nossa vida. A chave, meu irmão, a chave do nosso coração é por dentro. Não é por, Jesus não abre por fora. Jesus bate na tua porta e espera que você abra, para que ele possa entrar na sua vida e fazer um rebuliço na tua vida. Então aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus Cristo, ela pôs na sua mente, no seu coração, que Jesus Cristo ia curá-la. E isso, meus amigos, aconteceu. Porque ela tinha fé. Ela vivia desesperada há tanto tempo, sem poder se sentar junto nem com as outras colegas. Ela não tinha mais aquele alívio, aquele bem-estar de estar junto com suas amigas, principalmente com a sua família. Na igreja não podia, mas Jesus a libertou, assim como pode libertar você.
a mim, qualquer um que pedir a Cristo: Senhor, se queres me curar, o Senhor cura. Amém? Um bom dia e todos fiquem na paz.